Entrevista do dia. Aquela dor na coluna que acompanha muita gente por todo o dia. Na coluna, então, as reclamações são frequentes e no ombro também não é diferente. Mas quando é só um mau jeito e quando a situação é grave? Então, quem vai tirar essas dúvidas para saber assim, o que é grave, o que não é, ao responder algumas perguntas aí dos ouvintes, é o médico ortopedista Daniel Sabatini. Daniel, muito bom dia. Prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes. Daniel, só para a gente começar aí, atualizando e botar o pessoal à parte mesmo, a par dessa entrevista, quais as principais características aí da dor na coluna, dos sintomas da coluna? Então, a dor nas costas, caracteristicamente, ela dói localizadamente, mas ela tem uma certa irradiação, né? Ela pode ir para a parte das virilhas, para a região anterior das pernas ou posterior. Dói depois de algum movimento brusco ou de um mau jeito, ou uma posição por muito tempo seja mantida. E ela pode ser, na verdade, uma dor mais aguda, né, de início rápido, bem forte, ou também pode ser uma dor que vai começando devagarzinho e vai piorando ao longo dos dias. No ombro, essa característica também é muito parecida? Não, no ombro é um pouco diferente. A dor no ombro, ela geralmente não se localiza só no ombro, né? A coluna ela pode se localizar só na coluna. No ombro a dor ela irradia, caracteristicamente até o cotovelo, pode ir também para a região cervical, que é o pescoço, né? E também para a região periescapular, que é o meio das costas. E principalmente ela piora à noite, é uma característica da dor no ombro. Então de dia a pessoa às vezes o corpo está um pouco mais quente, ela consegue fazer os movimentos, mas à noite então ocorre a piora da dor. Ok. Então vamos então às perguntas de alguns ouvintes, Daniel. Vamos começar pelo Hugo Oliveira. Ele comentou na nossa página lá que caiu do céu essa entrevista porque ele tem sentindo dores na coluna com frequência, ele tem estudado saxofone, então ele acha que a posição não é nada favorável à coluna, ou poderia ser também apenas uma dor por falta de costume, ou se continuar, ele pode realmente ter essa tendência de ter um problema sério na coluna. Você acha que pode ser essa postura? Então, algumas atividades, elas predispõem uma dor nas costas, né? E uma delas é quando a pessoa tem algum trabalho manual, que você sustenta um peso ou trabalha numa bancada em região a parte da frente da pessoa, como é o caso dele. Ele toca um instrumento que é pesado, que é o saxofone, né? Então ele sustenta muito o peso do instrumento com as mãos. Isso desloca um pouco o centro de gravidade dele para frente e isso prejudica as costas, demanda um esforço maior da coluna para sustentar aquele peso. O que ele deve fazer? Na verdade, ele deve procurar uma academia, ele tem que ter um trabalho de fortalecimento de tronco muito grande, ombros, todo o tronco e a musculatura da pelve, para ele prevenir problemas na coluna. Se esses sintomas que ele sente estiverem presentes há mais de 3 meses, eu sugeriria ele procurar algum médico para avaliar essa dor nas costas dele, que pode ser uma doença e não só esse problema muscular. Pois é, e aí, aproveitando o gancho da pergunta do Hugo, tem uma profissão que o pessoal carrega muito peso também, e tem a questão da postura, que é o pedreiro, né? E como você falou do Hugo que toca saxofone, o pedreiro também, dependendo da postura, ele pode piorar ou adquirir um problema de coluna? Então, o pedreiro, as profissões, né, mais braçais, o principal problema, na verdade, é o peso mesmo, né? Enfim, não é nem em relação à posição em si, mas também ao tipo ao tamanho do peso que a pessoa às vezes carrega. Um trabalho muito pesado, isso acaba também prejudicando a coluna por aumento de demanda mesmo, né? De amortecimento, que os discos têm que trabalhar mais, enfim. Isso com certeza, se
com certeza uma profissão que as pessoas vão sofrer algum mal da coluna quando estiverem mais velhas. Então tem que sempre ter esse cuidado. Aí a Cássia, doutor Daniel, ela mandou uma pergunta, a Cássia Silva, ela mandou uma pergunta pra gente, ela disse assim: eu tenho desgaste na coluna, o que eu devo fazer? Ela deve ter um diagnóstico prévio, né, na Cássia, pelo que ela colocou aqui, né, Daniel? Ela tem que procurar um ortopedista para fazer uma avaliação da coluna. Pode ser um negócio simples, né? Ou pode ser um negócio mais complicado, que exige um tipo de tratamento mais preciso. Você falou no início, a gente estava aqui em off, você falou da hérnia de disco. A hérnia de disco é esse desgaste na coluna, né? É comum a pessoa ter a hérnia, mas não ter o sintoma? A hérnia não é... Ela pode estar associada a um desgaste ou não, né? O desgaste da coluna geralmente é uma artrose das articulações da coluna, né? E a hérnia, na verdade, é uma doença do disco, né? Existem doenças do disco por desgaste, que seria a desidratação do disco. Isso pode ou não levar a uma hérnia, mas às vezes você pega uma pessoa que não tem um disco desidratado, ele pode ter uma hérnia por ruptura de ânulo fibroso, né? Então, assim, mas o que é comum na hérnia? A gente acha que a hérnia sempre dá sintoma, não é verdade. De cada 10 pessoas normais que não tem sintoma nenhuma na coluna, 30% delas têm alguma alteração de herniação do disco. Isso não significa que seja um problema, né? Então a gente dá valor a essa alteração do disco quando a pessoa, além dessa alteração, logicamente, ela tem um sintoma que corresponde àquela alteração. Entendi. A Camila Oliveira Campos, ela mandou uma pergunta, tá meio assim, não está muito precisa, mas vamos ver se a gente consegue responder, doutor Daniel. Tenho muita dor na coluna, da coluna até, principalmente da coluna até a cabeça, diz ela. Ela está perguntando se pode ser um diagnóstico, né, de algum problema na coluna. Dá para entender, Daniel, que a Camila falou? Assim, a dor nas costas, geralmente ela pega um segmento da coluna. Ou ela na coluna lombar, que é a coluna mais baixa, ou é na coluna dorsal, que é a coluna do meio, né, do tórax, ou na coluna cervical, que é o pescoço. Algumas pessoas podem ter uma dor em toda a extensão da coluna, mas não é o mais comum. Nesse caso, eu recomendaria também ela procurar algum médico para fazer uma avaliação mais precisa. Não pode ficar tomando remédio por conta própria, né? O Louzimar, Louzimar, ela diz que o marido tem problema de coluna, e às vezes sente muitas dores na nuca, mas não é pressão alta. Pode ser realmente coluna mesmo, assim, essa dor na nuca? Pode ser coluna? Pode, a dor da coluna cervical ela pode irradiar para a nuca, sim, mas não é a principal causa de dor na nuca, né? Essa dor na nuca pode ser um tipo de dor de cabeça, na verdade, né? E a principal causa disso é uma aumento da tensão da musculatura da coluna cervical, que dá essa dor mais na região de trás da cabeça. Ela disse até que ele toma um remédio, né? Mas é bom, então, averiguar no ortopedista, né, doutor? Com certeza. Então, tem uma outra pergunta interessante, que é a grávida, por exemplo. Uma grávida que tem dores frequentes na coluna. A tendência é piorar durante a gravidez? Uma pessoa que já tem um problema engravida, a tendência é piorar, doutor Daniel? A tendência é piorar, sim, pelas alterações que ocorrem durante a gravidez, né? Principalmente no terceiro trimestre, quando a barriga cresce, né? Que o bebê se desenvolve mais. E o mecanismo é basicamente aquele mecanismo que eu já expliquei para o saxofonista, né? Quer dizer, ela sustenta muito peso que é na parte da frente, né? Por causa da barriga, desloca o centro de gravidade, sobrecarrega a musculatura lombar, isso predispõe à dor. Além disso, a gestante ela tem uma alteração da pelve, né? A pelve vai abrindo durante a gestação, e isso também provoca dor nas costas. Então é possível que uma pessoa também que nunca tenha tido um problema, né, na coluna, comer demais, ela pode adquirir algum problema? Pode, ela engordar demais na gravidez? Sem dúvida, né? Sem dúvida ela pode adquirir, isso é muito frequente, né? Porque esse aumento de peso sobrecarrega as estruturas lombares e isso vai causando algumas lesões com o tempo.
Tem a Fabiola Miranda aqui pelo Facebook, ela diz: eu sinto muita fisgada na coluna quando faço muito movimento. É normal, assim, a pessoa que não tem nada, parece, né, que a Fabiola, né, não tem nada e tem essa fisgada na coluna. Então, isso daí não é normal, né? Ela deve se procurar um médico para avaliar. Pode ser só alguma... Dependendo do movimento, ela não explicou direito, por exemplo, pode ser uma pessoa rígida, né, normal, que esteja fazendo atividade física, por exemplo. Isso pode ser só uma falta de aquecimento. Ou uma pessoa rígida que tem um trabalho mais braçal também, e não se prepara direito para começar a atividade, né? Então pode ser isso também, ou pode ser alguma lesão. Então ela tem que procurar um médico para esclarecimento. A Maria Aparecida, lá do Vale do Sol, ela perguntou, doutor, para quem quer emagrecer, qual o melhor assim, exercício, né, para a coluna, quem já tem problema de coluna? Andar de bicicleta ou a caminhada? Ou tem outra atividade física que é recomendada para quem tem problema na coluna? Para quem já tem problema na coluna. Para quem já tem problema na coluna. E precisa perder peso, primeiro ele tem que passar por uma avaliação cardiológica, né? Porque geralmente o sobrepeso está associado a algumas lesões cardíacas, e depois tem que passar por uma avaliação ortopédica. Por quê? Porque a gente tem que ver se essa pessoa tem uma estrutura muscular adequada para começar a fazer atividade de caminhada. Por exemplo, uma pessoa que tem problema na coluna e ela é totalmente sedentária, né? Não pratica nada, se ela começar a caminhar ou mesmo fazer bicicleta, ela vai piorar a dor nas costas. Então a gente tem que fazer um reforço muscular, do ponto de vista ortopédico que eu estou falando, né? Para depois ela começar a fazer as atividades aeróbicas adequadas e não ter dor na coluna. Então sempre consultando o médico, às vezes uma musculação, outro exercício aeróbico pode piorar. Isso, pode piorar sim. E tem uma outra dúvida que o pessoal tem muito frequente, que é a questão da posição para dormir. Tem tanta dica, né? A gente procura e tantas dicas são dadas. A pessoa que tem problema de coluna tem que ter um jeitinho especial para dormir? Assim, isso é uma pergunta bastante frequente no consultório, né? Qual que é a melhor posição para dormir? A posição ideal para dormir seria a posição de lado, né? Com algum travesseiro fininho entre as pernas para a gente deixar a coluna o mais reto possível. Só que é muito difícil de acontecer, porque essa posição de dormir a pessoa adquire ao longo da infância, e às vezes a pessoa não consegue nem dormir, ou depois que dorme ela acaba mudando de posição, né? Então isso é mais a teoria, né? Geralmente começar a dormir nessa posição, mas geralmente o que acontece é que durante a noite a pessoa acaba mudando de posição. Mudando de posição, vai na rotina mesmo. Doutor Daniel, adorei o bate-papo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Tenho certeza que a gente vai ter que voltar para falar sobre dores de coluna, porque faltaram muitas perguntas. Do ombro a gente nem chegou perto, né, do ombro. Mas a gente volta para falar. Eu queria te agradecer mais uma vez essa presença e te desejar um excelente dia. Tá bom, obrigado, Andressa, e obrigado também aos ouvintes pela participação, e eu estou à disposição, se precisar voltar, a gente volta aqui para esclarecer mais dúvidas.